E atenção, hein? Thiago Galhardo tá fora do jogo contra o Souza, não viajou com a delegação para o interior paraibano. O atleta sentiu um desconforto e foi vetado. Pedro Henrique deve ser o substituto do Thiago Galhardo. A gente vai falar sobre esse jogo que é muito importante para o Santa se manter na liderança e também brigar pela liderança geral da Série D do Campeonato Brasileiro. Se liga no vídeo a partir de agora, tá bom? O Santa Cruz que já tem outro desfalque, que é o Israel, que também não vai, nesse caso, porque está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Mas essa notícia do Thiago Galhardo realmente mexe um pouco, porque é um jogador que eu acho que tem, né, junto do grupo, um respeito muito grande, é um cara que realmente, né, assusta o adversário, e um cara que tem nome, né, e vem fazendo gols. Então isso é muito importante, é um desfalque tanto do time do Santa. Mas o Santa vai ter que se virar, né? Essa Série D é assim, meu amigo. Vai ter jogo que você não vai poder contar com alguns jogadores, suspensão, cartão, contusão também. Então, nesse momento, eu acho que é importante demais que o grupo do Santa, né, tenha um nível homogêneo. Para quem entrar, no caso o Pedro Henrique, entre com a mesma disposição, a mesma entrega, né, para esse jogo diante da equipe do Souza. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, um desfalque tanto. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo sobre a ausência do Thiago Galhardo no time do Santa para o jogo contra a equipe do Souza nesse domingo às 4h30 da tarde lá no Marizão. Ó, esse QR Code da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu smartphone e seu celular para ele e aposta a partir de R$ 1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo porque sempre respeitou as regras do jogo. Jogo legal na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo, hein? E todas as modalidades esportivas. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Apostem com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, ó, por favor, jogue para se divertir, hein? Jogue para se divertir, tá bom? Ó, a informação em primeira mão foi dada pelo podcast Beberibe 1285 no Instagram, tá? E a gente confirmou, a delegação viajou e o Thiago Galhardo não foi junto com a delegação. Bom, deixa eu dizer que é um jogador hoje que tem, eu acho que um respeito, né, do próprio grupo, né? Um respaldo de ter um cara que chame a atenção e todo mundo realmente cria. Eu acho que um jogo em si, para não deixar ele livre, né? É um cara que preocupa o adversário, essa é a verdade. E aí, né, vem de 2 gols em casa, na última partida no estádio do Arruda, ajudou o time a vencer aquele jogo difícil contra o América de Natal, e tem uma entrega muito boa, e de repente não vai poder atuar essa partida diante da equipe do Souza. Essa informação surgiu agora à tarde, né? Que após o treino, quando a delegação já viajou com destino à cidade de Souza, no interior paraibano, né? Para o jogo lá no Marizão. Então agora a expectativa é da entrada do Pedro Henrique naquela função ali, a não ser que o técnico Marcelo Cabo tenha outra ideia, já que ele não vai contar com o Israel na direita, a opção é o Totti e o Yuri Ferraz. Mas enfim, o time do Santa com o Felipe Alves, o Totti e o Yuri Ferraz na direita, a zaga Matheus Vinícius, Eurico e o Rodrigues, o meio campo com o Gabriel Galhardo, tá? O Wagner Balotelli e o William Júnior, e o ataque com o Thiaguinho, o Giovani, e no meio ele pode colocar o Pedro Henrique, pode ser essa opção do técnico Marcelo Cabo, galera. Deixa eu dar mais algumas informações, que é importante dizer o seguinte, que para esse jogo, a informação do presidente lá do Souza é que o Souza não vai transmitir o jogo pela internet, nos seus canais, e também não vai permitir transmissão. Então não tem imagem desse jogo, essa é a informação. Mas se o pessoal dá um jeitinho de botar no Instagram aí, de fazer alguma transmissão pirata aí, mas enfim, oficial não vai ter transmissão para o jogo, que é muito lamentável, né? Porque eu acho que o Souza, na maneira, ele pensa que vai ganhar mais por causa da renda, por causa do público, mas às vezes até visibilidade, até a nível de você ter um retorno melhor, eu acho que poderia ter sido sim pensado numa transmissão, mas o próprio presidente disse que a CBF não deixou nada claro, enfim. E o Souza que tentou antecipar o jogo para o sábado à noite, não conseguiu,
o jogo foi só antecipado meia hora, então vai ser às 16h30 no estádio Marizão. Eu já falei aqui para vocês aqui no canal que a CBF mudou a data do jogo do Santa contra o Ferroviário aqui no Recife, que seria no dia 31, no sábado, passou para o dia 1º de julho, às 4 da tarde, um domingo, no estádio José do Rego Maciel. Deixa eu falar sobre esse time do Marcelo Cabo, que eu gosto muito, galera. Porque ele conseguiu dar liga no time e não tem que estar mexendo, tá? Eu penso assim, que você tem que deixar o time ganhar entrosamento. E pelo que ele falou na entrevista, quer dizer, mantendo uma certa base, mantendo uma certa estrutura do time, é mexer pouco. Se tem duas peças que não vão atuar, no caso o Israel e no caso o Thiago Galhardo, a opção seria lógico, né? Você troca o Israel pelo Totti ou pelo Yuri Ferraz. Eu já falei aqui no canal que eu preferia o Totti nesse momento para começar jogando. E na frente a opção seria o Pedro Henrique. Sei que você queira fechar um pouco mais o meio campo, você coloca mais o jogador de marcação, libere só 2 atacantes, fique jogando na velocidade do Giovani, na velocidade do Thiaguinho, mas para manter uma certa estrutura do time é o Pedro Henrique no lugar do Thiago Galhardo. Aliás, o Santa está contratando, já falei aqui para vocês que o Renato, jogador que começou aqui no Sport como lateral direito, lembro muito bem, depois acabou jogando no Fluminense, jogando em outros clubes, no CRB mesmo, mas já começou de atacante de área, atacante de lado de campo, atacante muito vertical, muito direto. E aí o Santa está contratando e precisa, porque vai ter agora, nessa sequência, quer dizer, a Série D a gente sabe, os gramados não ajudam, jogos de muita pegada, de muita marcação, sem um nível técnico um pouco alto, mas a chegada e a disposição, a briga por espaço ela é muito maior e às vezes num terreno que não é tão bom, então tem essa coisa da contusão, tem a coisa do cartão também, que pode prejudicar bastante o Santa. E aí, você tendo reforços com nível técnico à altura, é importante que você perde jogador, mas você mantém a certa estrutura do time com um jogador que tem uma mesma entrega, né? Eu acho que no time do Santa, o Thiago Galhardo é um nível muito elevado, um jogador de Série A e um jogador que preocupa os adversários, chama atenção e tem respeito também para os adversários, porque é um cara que facilitou, ele guarda. Então, nesse aspecto, eu acho que o Santa tem que manter esse nível de contratação. E aí tem a história da SAF, que só realmente começa para valer, acho que em agosto. Até lá, o Santa Cruz vai ter que buscar com seus próprios recursos as contratações necessárias para o time e buscar reforços. E como o Renato, a informação é que está bem adiantada a negociação, que pode fechar a qualquer momento, seria importante com certeza manter esse nível de contratação. Aí eu até falei aqui sobre a questão do Wagner Love, fiz até um comentário, muita gente, não, o Wagner Love já passou da hora, tal, e o Wagner Love tá indo pro Retrô, hein, informação que ele tá acertando com o time do Retrô, então, quer dizer, eu acho que o Wagner Love para jogar uma Série D também impõe um certo respeito, preocupa os sistemas de defesa adversário, isso é importante, cara, Série D você sabe como é que é, né, nível lá embaixo, né, disputa muito acirrada, e essa condição, às vezes, de você ter um cara que tem experiência, que chame falta, que na hora que precisa ele cadencia o jogo, na hora que precisa ele dar chutão também, quer dizer, um jogador já rodado, já experiente em grandes decisões, eu acho que isso pesa bastante, é o caso do Thiago Galhardo. E aí, no caso também, eu acho que do Wagner Love. Mas como o Wagner Love não vem, aí o Renato, e aí, além do Renato, o Santa Cruz precisa também de contratação, precisa de lateral, acho que precisa também de zagueiro, né? De repente, pô, tá bem a dupla de zaga, o Eurico e o Matheus Diniz, mas contusão, cartão, você não tem um cara à altura, você tem o William Alves que entra, mas a gente sabe que já é um cara muito experiente, né? E já é um pouco rodado, não sei se ele aguenta o tranco de jogos intensos numa Série D. Mas enfim, agora o Santa vai ter que ir para cima da equipe do Souza. Hoje o Santa Cruz é o vice-líder geral da Série D e só perde no número de gols, não é nem saldo de gols, é no número de gols para a equipe do Asa de Arapiraca. Então, se o Santa consegue vencer, faz um número de gols mais elevado que a equipe do Asa nessa competição, aí o Santa já vai liderar a Série D geral. E por que isso? Porque se você terminar essa primeira fase como líder geral, até o último jogo você vai decidir em casa, que são os critérios dessa Série D
por parte da CBF. Então acredito que o Santa tem que manter essa pegada, essa disposição, essa entrega, essa vontade nos seus jogos para conseguir terminar em primeiro. Like, joinha, gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, galera, compartilha o vídeo, curte as nossas páginas em todas as plataformas aí. Desde já eu agradeço, muito obrigado, fica na paz de Deus. Valeu, tchau!